CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agora, bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos retornando aos estudos da nossa Casa de Amor, o CEAP, em torno do Livro dos Médiuns. Vamos dar continuidade aonde nós paramos da última vez. É o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Nós tínhamos ido até o item 9, vamos reiniciar aqui o capítulo 8 e daremos continuidade. Vamos ler o Evangelho. O Evangelho é o capítulo 24. Eu não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 12, é o último parágrafo do item 12. Esse parágrafo aqui é muito interessante. Ó. A mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Interessante, né? Está no capítulo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Essa pérola aqui sobre mediunidade. Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, mais uma manhã de estudos, mais uma manhã de trabalho, e ficamos felizes por isso, porque estamos te buscando os bons espíritos desta casa de amor, que dirige os nossos trabalhos e também as nossas vidas. Queremos e precisamos ser médiuns dos bons espíritos. Caminhar a nossa mediunidade contigo, Jesus. Então nos abençoe, nos envolva, nos ajude a vencer a nós mesmos e sermos instrumentos da paz, do amor, da esperança para todos aqueles que nos procuram. Permita ainda, Senhor, que o nosso irmão Ernesto Bozano, patrono deste estudo, nos inspire, nos ajude na compreensão do texto, bem como o nosso altivo, que é um profundo conhecedor da mediunidade, do Livro dos Médiuns, que ele nos auxilie com a coluna de espíritos que é junto a ele se encontra aqui. Então, que seja em nome de Allan Kardec, o mestre Kardec, em nome de Ernesto Bozano, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Muito bem. Então, nós agora, a partir deste ano, estudaremos um tempo de no máximo 1 hora nas lives, até porque aumentamos o número de estudos. Então, de 8 às 9 horas, às 9 horas nós vamos parar e em seguida estudaremos o livro O Céu e o Inferno. Então, um tempo ali, curto ali para a gente começar e terminar também de 9 às 10 horas o livro O Céu e o Inferno. Na segunda-feira, nós estamos estudando
estudando às 9 horas as obras de Leon Denis, fazendo a live. E na terça foi o Livro dos Espíritos, de 8 horas às 9. E em seguida nós estudamos a Gênese. Então nós acrescentamos a Gênese na terça-feira, após o Livro dos Espíritos. E hoje, quinta-feira, após o Livro dos Médiuns, iniciaremos o livro Céu e Inferno. Então estamos transmitindo todas as obras pela live, porque à noite hoje a gente transmite o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta-feira de manhã também transmitimos o Evangelho segundo o Espiritismo, além dos estudos aqui presenciais. Quem nos ouve à distância, também saibam que o nosso estudo é presencial. Eu escutei uma palavra nova, disse que é a live híbrida, é a live presencial, né? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma análise rápida do capítulo do Evangelho que nós lemos, que eu leio constantemente na minha casa. Hoje mesmo de manhã eu li e a gente medita, é necessário a gente meditar nesse trecho. É uma pérola, né? Uma das pérolas aqui do Evangelho. Aliás, o Evangelho todo é uma pérola, né? Mas isso aqui chama bastante atenção da mediunidade. A mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Então a mediunidade, ela é neutra. Ela é neutra. Falar, todo mundo fala. É neutro, é normal falar. Agora, o que é que eu vou falar? Como eu vou usar a minha língua, as minhas cordas vocais? Para falar sobre o quê? Para transmitir o quê? Para insuflar o mal? Quantos insuflam o mal por aí, não é? Então todo mundo fala. É uma faculdade da alma, né? Aqui o organismo transmite o que a alma pensa através da palavra. A faculdade de pensar, todo mundo pensa. Isso nos distingue um do outro, e cada um pensa de uma maneira sobre determinados assuntos, tem os seus pontos de vista. A gente não para de pensar, o pensamento é contínuo. O ser humano não para de pensar, ele pensa o tempo inteiro. E a gente sai daqui, vai embora, cada um vai pensar de uma maneira, num determinado assunto, não é? De acordo com as suas preocupações. Agora a gente está direcionando o pensamento aqui para o estudo. E por aí vai. Então a faculdade mediúnica também é neutra, né? Kardec divide as manifestações em ostensivas e ocultas. Então a manifestação oculta, ela é através da intuição, da inspiração. Todos nós temos então a mediunidade, todos nós somos inspirados. Ele coloca no livro dos médiuns, nós vamos ver lá na frente, raro aqueles que não possuem. Como é que é raro que não possui? Por que o raro não possui? Se ele tiver uma aberração qualquer, física, né, mental. Então a gente é intuído, todos nós somos inspirados pelos espíritos, não todos nós somos mais ou menos médiuns, como diz Kardec. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Somos mais ou menos médiuns. E como é que eu uso essa mediunidade? A gente vai ali na esquina, tem uma casa com uma placa dizendo Vovó Maria das Candonga, né? Ela usa do jeito dela. Faz-se casamento, desmancha-se casamento. Traz teu marido de volta em 3 dias. O WhatsApp deve ser mais rápido agora, né? Você vai lá, ela usa do jeito que ela acha que deve usar. Cada um usa de um jeito. Então, ela é neutra. Ela não pressupõe que você tem que estar sempre com o espírito superior. Você que vai dar qualidade à mediunidade. Você que vai dar direcionamento à sua mediunidade. Como é você que escolhe o que vai pensar.
ou cultivar algum pensamento que chega à tua cabeça, sendo esse pensamento bom ou ruim. Você analisa, né, cultiva esse pensamento, alimenta esse pensamento. Ninguém sabe o que você está pensando, o que você está sentindo. A mediunidade é a mesma coisa. Ela é neutra. Ela é mais ou menos flexível para que os espíritos possam utilizar. Aí ele continua. O bom médium é o que nós estamos fazendo aqui na casa, buscando ser um bom médium. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente. Esse tem a faculdade. O Marquinho vê os espíritos, escuta os espíritos. Pô, o Marquinho é um médium? Não. Ele tem a faculdade. Agora, que espírito que ele vê, que espírito que ele escuta, que mensagem que ele transmite? Essa que é a questão. O bom médium. Então, o bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. Olha aí, a mediunidade, a gente dando um outro direcionamento à mediunidade. Olha como Kardec nos esclarece, né? Porque você fica curioso, às vezes, muita gente fica curioso. O Marquinho vê os espíritos. O que você está vendo aqui? O que estão dizendo? Não é assim? O que vai acontecer comigo? Vai acontecer isso, isso, isso? As pessoas ficam curiosas. Mas Marquinho faz parte da milícia dos... É um homem mau, ruim. Porque homens maus têm mediunidade. Homens maus têm mediunidade e são assistidos por espíritos maus. Então a mediunidade, ela é neutra. Não é o fato de ver, de ouvir, de escrever, de falar que você é um bom médium. Você tem a faculdade ostensiva. Agora você tem, o que vai ligar o Marquinho a um espírito bom? Aí ele diz aqui embaixo. O que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É unicamente nesse sentido que a excelência... É unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Então, o que vai dar qualidade é o tipo do espírito que vai assessorar o médium. Daí a importância de nós estarmos estudando, colocando a cabeça aqui em assuntos elevados. A gente conhecer a mediunidade. Quantas pessoas ouvem isso, vêm aqui, vêm com as suas perturbações mediúnicas, mas continuam tratando o mundo espiritual do jeito que eles querem. Joga a sua carta, o seu búzio e cobra. Não que não possa jogar, né? A maneira de cada um tem, né? De ver a sua mediunidade. A gente não faz isso aqui. A gente não vê necessidade de se trabalhar assim. Mas se você trabalha, se você é assessorado, mesmo usando um instrumento ou outro qualquer, para conversar com o mundo espiritual, se você tem uma moralidade, a questão aqui é toda moral. Toda moral é a nossa moralidade que vai fazer com que a gente traga os bons espíritos para junto de nós. Eu pulei aqui o moral, eu não falei. Aqui, ó. É unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais, tem poder absoluto sobre a mediunidade. Eu li, mas não destaquei. Meu pensamento, ó, na hora pulou isso aqui. Então vamos lá. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistidos. Aí eu falei assim, como que nós vamos ser assistidos pelos bons espíritos? Não é? Eu falei, mas nos desviei o assunto. Está aqui, ó. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais, ó,
que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Bom, como é que era a moralidade do Chico? Quem tinha algo para falar contra o Chico? Tentaram testá-lo de tudo quanto foi maneira. Ele sempre sereno, tranquilo, com a fé dele, inquebrantável. Sua vida ilibada, um homem honesto, trabalhador, cumpridor dos seus deveres. Era assistido pelo Emmanuel e outros espíritos, né, que ele via. O André Luiz estava com ele, etc., aqueles inúmeros espíritos. Mas o Emmanuel estava sempre do lado dele. Dr. Bezerra. Poxa, eu queria ser assistido pelo Dr. Bezerra de Menezes, pelo Emmanuel, pelo André Luiz. Queria que... Tudo bem, pode. É só a gente fazer por onde? É só fazer o que o Chico fez. É só fazer o que o Altivo fazia. Então, o Altivo dando aula para a gente sobre a obra de André Luiz, ele um dia perguntou: Newton, como é que foi a aula? Eu brincava sempre, mais ou menos, chefe, pode melhorar, né? Sempre pode melhorar. Hoje eu fui chamado, nesse dia eu falei para ele, não, a aula foi boa, e a aula foi boa mesmo. Ele disse assim, eu fui chamado a atenção pelo André Luiz várias vezes, mandou prestar atenção. Ele disse, onde é que você está com a cabeça? Presta atenção, não foi isso que eu disse. Ele devia estar muito cansado, e o Espírito chamou a atenção dele ali. Agora vejam, ele estava dando aula sobre a obra de André Luiz, essa mesma que a gente estuda aqui na segunda-feira, e o André Luiz estava do lado dele, ele ouvindo do André Luiz, vendo o André Luiz. Então ele tinha assessoria do André Luiz. Então ele fazia por onde ter a assessoria, o cuidado, o carinho do André Luiz, né? Então é isso que ele está dizendo, são as qualidades morais. O Divaldo é assistido por Joana de Ângeles. Eu não sei quem é Joana de Ângeles, então vai ler o que ela escreveu. Pela obra se conhece o autor. Dona Ivone, eu não conheci Dona Ivone, vai ler a obra dela. Pela obra você conhece o autor. Eu não sei quem foi Leão Denis, eu não convivi com ele. Lê o que ele escreveu, o que ele deixou, o seu legado. Pela obra você chega ao autor. E Deus? Eu não acredito em Deus. Eu nunca vi Deus. Verifica a obra de Deus. Pela obra você chega ao autor. Né? Então, bom dia. Pela obra você chega ao autor. O médium, o bom médium, vai ser assessorado pelos bons espíritos unicamente pelas suas qualidades morais. Bem claro isso? Vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, entenderam? Bom, então vamos aqui para o capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível. Vestuário dos espíritos, formação espontânea, objeções tangíveis, etc., modificações das propriedades da matéria, ação magnética curativa. Vou perguntar para as duas que estão aqui, nunca ouviram isso. Vamos ver se elas sabem. Se elas souberem, responderem corretamente, elas vão ganhar o celular do Marquinhos. Tá? O Marquinhos vai dar o celular para vocês. Como que se vestem os espíritos? Como que se veste? Quebrei teu galho, viu, Marquinhos? Fiz uma pergunta de prova. Então, é o que nós vamos estudar. Como é que é a roupa do espírito? Tem alfaiate lá do outro lado? Tem costureira do outro lado? Tem lojas, essas lojas que a gente vende de roupa? O espírito vai lá, compra uma roupa bonitinha e bota? Nus, eles não podem, eles não aparecem. Eles parecem vestidos. Né, Giovanni? Então, como é que eles se vestem? É o que a gente vai tratar aqui. Como é que eles fabricam os objetos que eles aparecem na mão. Então vamos lá, 126. Dissemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas, de drapeados, ou mesmo com seus trajes comuns. O que é um drapeado? A menina não sabe o que é drapeado. Mulher tem que saber o que é drapeado. Mas hoje também quase não se usa mais, né? Aquelas roupas com pregas,
As normalistas usavam drapeados. Não sei se usam ainda. Usa? Usa. A Lourdinha estudava lá no Instituto de Educação, lá na Tijuca. E eu tinha um vestido drapeado. Aquele sapatinho de boneca, né? Fica bonitinho, né? Menina. Então, creio que era uma moda da época, o drapeado, então eles apareciam mais com o drapeado, né? Hoje aparece mais com túnicas, as túnicas. O drapeado, na época, né, parece ser um costume geral no mundo dos espíritos. Mas pergunta-se, onde vão buscar vestimentas semelhantes em tudo àquelas que usavam quando vivos, com todos os acessórios que completam o traje? Onde que eles vão buscar a roupa? Vai dispensar o celular? Onde é que eles vão buscar a roupa? O celular continua sendo seu, Marquinhos. É claro que não levam estes objetos consigo, já que os objetos reais ainda estão ali sob os nossos olhos. De onde então provém os que eles usam no outro mundo? Porque ninguém leva roupa daqui, ninguém leva o guarda-roupa. Mas é interessante, aí o espírito aparece vestido com uma roupa que ele tinha em casa, porque ele gostava daquela roupa. Essa questão intrigou muito, mas para muitas pessoas era uma simples questão de curiosidade. Ela confirmava, entretanto, uma questão de princípio e de grande importância, pois sua solução nos colocou na direção de uma lei geral, que encontrava igualmente sua aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência de teorias que tinham sido tentadas. Então, muitas teorias foram levantadas com relação a isso. Ele falou aqui também uma questão de princípio. Então, morreu o Luiz. Vamos eliminar aqui o Luiz da nossa sociedade terrena. Morreu o Luiz. Aí o Luiz é visto aqui, saindo do corpo. Ele vai sair nu do corpo? Não vai sair nu. Primeiro porque é uma questão de princípio, de pudor. Ele não vai querer ficar nu. Então se o Luiz deixou o corpo ali, ele desmaiou ali, na cadeira ali, vai morrer na cadeira sentada, não vai nem cair. Morreu aí, pum. Aí Luiz sai do corpo. Aí a gente vê Luiz ali e ele andando aqui. Luiz vai andar com esse... Ele vai sair nesse momento desse jeito ali, com aquela blusa azul, de manga comprida, reloginho no pulso, calça jeans derrotada. Está bem passadinha, Luiz. Passou a roupa. Hein? Aí você vai ver o Luiz ali. Por quê? A mente dele, aí a gente já vai vendo aqui a resposta, né? Está na mente. Ele não vai querer aparecer nu. Ele entra numa nova sociedade, a sociedade dos invisíveis. Então ele vai ser visto justamente com aquela roupa. Ele mesmo não vai saber nem como fez a roupa, como muitos espíritos não sabem. Muitos espíritos não sabem. Tanto que aparecem espíritos que a gente cuida que vêm com roupas esfarrapadas, roupas sujas, e eles não sabem como trocar roupa, vestimenta. A gente, no tratamento, no trabalho mediúnico, a gente vai induzindo a mente deles para que eles se vistam. Ou tem roupa no mundo espiritual fabricado pelos espíritos que colocam no espírito. Por exemplo, quando a gente estuda lá o livro Memória de um Suicida, quando eles saem do Vale dos Suicidas e vão para a Colônia Maria de Nazaré, para o hospital, eles tomam banho, eles chegam lá esfarrapados, sujos, eles tomam banho, ó, o espírito tomando banho, toma banho, troca de roupa, tinha roupa lá, a cama estava forrada com lençol alvos, lençol bem branquinho, estava tudo pronto.
Então foi feito para eles, para recebê-lo, cama, colchonete ou colchão, roupa de cama, branquinha, limpinha. Eles tomaram um banho, trocaram de roupa, botaram uma roupa nova. Então alguém fabricou a roupa para eles. E como é que fabrica essa roupa? Vamos continuar aqui. A gente já viu que o Luiz vai aparecer aqui, produziu com a mente dele a roupa, no perispírito dele. Podia até certo ponto perceber o traje, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte de alguma forma do indivíduo. O mesmo não se dá com os objetos acessórios, como, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora enferma, de que falamos no número 116. Notemos a esse respeito que não se tratava aqui de um morto, mas de um vivo, e que este senhor, quando voltou em pessoa, trazia a caixa de rapé, semelhante em tudo à aparição. Onde, portanto, seu espírito encontrar aquela que lhe trazia quando estava aos pés do leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos que os espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bastões, armas, cachimbo, lanterna, livro, etc. Então, o que se trata aqui desse capítulo? Que ele está lhes dizendo aqui no número 116. Uma senhora que estava doente em casa e ela viu um espírito que foi falar com ela, visitá-la, e ele estava com uma caixinha de rapé na mão, que era costume naquela época, né? Cheirar rapé. Rapé é um fumo, fumo, né? Espécie de fumo, tabaco, que cheira e a pessoa... Eu não preciso nem de rapé para espirrar, né? Todo dia eu chego aqui, eu dou uma espirrada. Alguma coisa aqui, depois melhora. Começa a coçar meu nariz, eu espirro. E ela viu, mas ela não ficou com medo, porque ela era médium e conhecia o mundo espiritual. Ela viu o espírito com uma caixa de rapé. Tudo bem, ela foi dormir. No dia seguinte, a pessoa foi visitá-la com uma caixa de rapé na mão. A mesma pessoa que foi em espírito, então era a alma de alguém. A pessoa estava viva. Se desdobrou de noite e foi. E foi com a caixa de rapé na mão. Por que ele foi com a caixa de rapé na mão como espírito e depois como encarnado? Ele queria ser, de alguma forma, reconhecido pela pessoa. Sou eu que vim te visitar ontem. Sou eu, me preocupo com você. Eu gosto de você. Claro que se preocupa, né? Para ir como espírito e depois visitar. A gente vai visitar alguém que está doente. Quando a gente se preocupa com a pessoa, né? Quando a gente gosta da pessoa, a gente vai. Então o homem foi desdobrado, visitá-la, e depois foi em pessoa com uma caixa de rapé na mão. Aí a pergunta, né? Como é que ele fabricou aquela caixa de rapé? Ele em espírito. Onde é que estava aquela caixa de rapé? Vamos continuar aqui. Então, veio-nos uma ideia. Olha a ideia de Kardec, o que seria a caixa de rapé, e do grupo que estava com ele. É que os corpos inertes poderiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível. Que a matéria condensada que forma os objetos podia ter uma parte quintessenciada que escapa aos nossos sentidos. Esta teoria não era destituída de verossimilhança, mas era impotente para explicar todos os fatos. Então vamos lá, antes de continuar. Ele achava que tinha um duplo no mundo espiritual, era a ideia deles. Então esse lápis, no mundo espiritual tinha um lápis, igual a esse, assim, descascado, igualzinho. Então, para todo objeto que tem aqui no mundo material, lá teria uma cópia. Então, lá seria a cópia daqui. Tinha um duplo lá. Essa era a ideia dele. Há um principalmente que parecia ter que frustrar todas as interpretações. Até então não se tratarem senão de imagens ou de aparências.
Vimos muito bem que o perispírito pode adquirir propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido dissipa-se como uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que é mais ainda é ver produzir, mas o que é mais ainda extraordinário, né, é ver produzir-se matéria sólida, persistente, como provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, de que falaremos detalhadamente num capítulo especial. Entretanto, como esse fenômeno liga-se intimamente com o assunto de que tratamos nesse momento, e que constitui uma aplicação, uma das aplicações mais positivas, anteciparemos pela ordem o lugar em que ele deveria vir. O fenômeno é da escrita direta. Olha, eu não vou dar a resposta antes, eu sei que vocês já sabem, mas daqui a pouco a gente fecha toda essa ideia. Então a escrita direta é um outro fenômeno. O que é a escrita direta? Pneumatografia, pneuma, alma, grafia, grafia da alma, escrita da alma. Então as pessoas pegavam um papel em branco, uma folha em branco, colocavam numa gaveta, trancava a gaveta, esperava algum tempo, depois retirava a mensagem do Espírito escrita ali. Ou pegava uma folha em branco, botava uma pedra, né, em cima de ardósia, uma pedra, botava outra pedra, amarrava, as pessoas vendo que estava em branco, amarrava para ninguém fraudar, ainda botava dentro da gaveta e trancava. Depois ia lá, vinha o texto escrito. Ora, como é que ele escreveu aquilo? Como que ele fabricou a tinta? Ele pegou um lápis, um duplo, e escreveu? Essa é a escrita direta, não é psicografia. É pneumatografia, que é diferente da psicografia. Como é que apareceu aquela escrita lá? Essa é a questão, né? Aí vamos lá. Isso, esse estudo que parece que é uma coisa pequena quando a gente descobrir, na verdade descortina tudo do mundo espiritual. Tudo, os remédios, as curas, tudo, tudo. As colônias, tudo. Então no mundo espiritual, olha o meu nariz aqui, ó, coçando. Daqui a pouco atim. Então, a gente sabe das colônias espirituais. Então, um espírito numa colônia espiritual, ele está pisando num chão igual a esse. Tem árvore no mundo espiritual. Tem rios. Tem casas. Famílias. Espíritos que se amam. Se juntam, se reúnem no mundo espiritual. Tem moradias, aguardando uma nova reencarnação. Tem animais. Ué, tem tudo lá. O que a gente está fazendo aqui, né? Tem tudo. Então vai se explicar tudo isso. A gente vai começar a entender que não existe milagres. Como nós estamos estudando na Gênesis, os milagres, as predições. Ora, como é que Jesus transformou a água em vinho? Como é que Jesus curou o cego de nascença? A gente vai entender tudo isso. É possível nós fazermos isso também aqui? Ou foi só Jesus que poderia fazer? Então, muitas respostas serão dadas em função da compreensão desse capítulo. O capítulo número 8. Laboratório do mundo invisível. Tudo isso está inserido nesse grande capítulo. O laboratório do mundo invisível. Question? Na página 149, último parágrafo, ele foi assim: podia-se até certo ponto perceber o traje, porque pode considerá-lo como fazendo parte de uma forma do indivíduo. Do perispírito. Quando ele fala parte do indivíduo, a minha questão é: esse indivíduo, ele está vestido daquela forma por dois motivos. Primeiro, ele criou o hábito de se vestir assim, ou ele pode, de acordo com a evolução dele, modificar como ele quer. Com
com a evolução, ele pode modificar como ele quer. Como a gente falou, você morreu, você vai aparecer aqui com essa camisa azul. Está na sua mente. Mas à medida que você for relembrando do passado, das outras experiências, tem uma que te agrada muito. Aí você quer se vestir daquela forma, você quer ter aquela aparência. Como é o caso do Emmanuel. Aí já fala assim, então isso quer dizer que os espíritos que são, entre aspas, inferiores não têm essa possibilidade de escolha? Ser só inferior não significa ignorância intelectual. Tem muitos espíritos inferiores inteligentíssimos. Dá nó em todos nós juntos aqui. Então, imagine você evocar um político desse aí na mesa mediúnica. Vai ter que conversar com ele. No caso aquele que não tem capacidade de Não sabe. Esse que não sabe, como a gente disse, fica esfarrapado. Aí a roupa faz parte, como ele disse aqui, do próprio perispírito, que o perispírito é matéria. E a roupa toda é feita, aí a gente adianta um pouquinho, pela matéria disseminada no mundo espiritual. Mas foi do hábito que ele tinha enquanto vivo ou do pensamento? É o pensamento que faz tudo. É o pensamento. Tudo está no pensamento. Então, aqui a gente precisa cortar a árvore, fazer a tábua. Vamos supor que seja uma madeira maciça, de lei essa aqui. Você pega essa madeira maciça, você cortou lá o mogno, daqui está a cor de mogno, né? O mogno, uma árvore nobre. Você vai lá, o artista vai trabalhar, né? O marceneiro vai trabalhar, o carpinteiro, depois vem o marceneiro para montar o móvel, o serviço de carpintaria, depois de marcenaria, enfim, botou aqui, fez uma mesa bonita, trabalhada, tirou a árvore da natureza. Como é que no mundo espiritual tem uma mesa igualzinha a essa aqui de mogno? Essa mesa não é mogno, tá? Gostaria que fosse, muito bonita, né? Uma mesa de mogno. Como é que ele tem lá uma mesa de mogno? Ele cortou uma árvore de mogno e ele trabalhou, chamou um carpinteiro, um espírito carpinteiro para fazer isso? Não. Ele trabalhou isso com um pensamento, utilizando a matéria disseminada no espaço, disseminada no mundo espiritual. Então, com o pensamento dele, ele fez a matéria, ele fez a mesa, ele faz a mesa. Assim como o espírito está ali no tráfico de droga, dando tiro e levando tiro, está num confronto com a polícia, ele morre. Ele sai do corpo, ele não sabe nem que morreu. Ele sai do corpo com uma arma na mão. Porque ele só está pensando na arma. Pensamento é criador. Pensou, criou. O pensamento é criador. Então ele está com uma arma na mão, que ele criou. Ele é um espírito lá dos páramos celestes? Não, ele estava no tráfico de droga, dando tiro, traficando, morreu. Ele sai com a arma na mão. É assim que eles constroem os objetos. A Lourdinha sempre vê, é vista com as rosas, com um cesto de rosas. A característica dela, gosta da rosa, perfumada, distribui as rosas, até mesmo para a gente nem percebe, mas distribui para os espíritos. O outro produz. Olha a diferença. Ela fez uma rosa, o outro uma arma, uma faca. O Antônio de Aquino é visto com os lírios. Eu trouxe lírio, tem lírio ali, ó. Jesus já falava naquela parte poética, né? Jesus como poeta, observai os lírios do campo, não tece nem fio, mas nem Salomão se vestiu com tanta beleza. O que é uma lei da natureza, não tem como fugir. Tudo é lei da natureza. Essa é a chave, essa é a palavra-chave. Tudo está dentro da lei da natureza. Tudo está dentro da lei de Deus. Natural. Lei natural, lei de Deus. Tudo. Então, significa que Jesus não fez milagres. Jesus não fez milagre. Ele agiu dentro da lei natural.
Ele sabia como fazer. Santos Dumont, ele inventou o avião ou ele descobriu o avião? A pergunta, né? Descobriu. Aí, tudo bem, o homem andava de carroça, de uma carroça para um carro, né? Foi Henry Ford que começou, não foi? Não, dos pioneiros. Então, você sair de uma carroça para um carro a motor, combustível, é um salto, né? Olha só. Aí começaram os carros a aparecerem. O camarada, ele descobriu, o carro já existia, ele descobriu, ele usou o pensamento dele, ele foi. Agora a gente fala em carro elétrico, em carro movido a outros combustíveis, a hidrogênio, magnetismo. Já tem trem que ele vai a uma distância do trilho e vai embora, é o magnetismo. Hã? Olha só onde a gente está chegando. E onde nós vamos chegar com tudo isso, com o conhecimento? O homem vai descobrindo. Então, o Alexandre Fleming descobriu o que, Giovanni? A penicilina. É o quê? A penicilina. Ele descobriu dali, olha os antibióticos que vieram, olha a longevidade que o ser humano teve depois da descoberta da penicilina. Não é, Giovanni? Antes se morria, não tinha um remédio, morria. Agora tem um remédio, você toma, fica bom. Então ele descobriu. Tem um remédio que ninguém mais vai ter AIDS? Tem. O homem ainda não descobriu. Do coronavírus? Tem. Ele ainda não descobriu, não chegou o momento. No momento certo ele vai descobrir. Porque tem. Esse remédio está na flor do maracujá. É que eu tomei ontem chá de flor de maracujá. Não foi só que eu vou, não, eu tomei também. Estou dando um exemplo aqui. Uma hora vai chegar um cientista que vai pegar a flor do maracujá, vai analisar, e aqui tem uma substância que combate o vírus do coronavírus. Acabou. Ele descobriu. Está ali. Então, a matéria, você tem duas forças. Aliás, uma terceira força que é Deus, a criação, o Criador. E duas forças que regem o universo, abaixo de Deus. A matéria e o espírito. O mundo material e o mundo espiritual. Quem é o espírito? O ser inteligente da criação. Com a sua inteligência, com o seu pensamento, ele manipula a matéria. Para ter essa cadeira aí, o homem pensou, vou fazer uma cadeira, ele desenhou, botou um desenho bonitinho e fez a cadeira. Ele criou a cadeira aqui no mundo espiritual. Usou um petróleo, que isso aí é plástico, né? Usou e fez, No mundo espiritual, ele tem uma cadeira dessa igualzinho, ele pensa, ele cria. A matéria está disseminada, ele junta com o pensamento. Entenderam? Alguma pergunta? Voltando na questão de Jesus, falou que ele não fazia milagre. Não. Então, ele tinha um conhecimento de onde era o problema da pessoa que estava em face magnética. Isso. Sim, ele sabia o que era, e como ele era bom, a gente viu que a mediunidade está atrelada à elevação de cada um para estar junto com os bons espíritos, e a elevação dele era tanta que ele dizia, eu e o Deus somos um, eu e o Pai somos um. Então, olha, a conexão dele era com o Criador.
Então imagine o fluido dele. A gente aqui dá o passe, a pessoa melhora. Quantas pessoas ficam melhores com o passe? Então tem alguma coisa ali. Muitos médicos não acreditam na homeopatia, mas ela dá um resultado. Ele não compreende que aquela dinamização vai dar um resultado. Ele não compreende, mas contra fatos não há argumentos, né? Então, fato é, tomou o remédio, ficou bom. Você deu o passe, a pessoa melhorou, ficou boa. Às vezes a pessoa vai no médico, o médico, onde você fez essa cirurgia? Foi passe, doutor. Se você falar foi passe, doutor, ele vai mandar você para a psiquiatria, né? É o passe, é o passe. Agora, imagine o passe de Jesus. Jesus não precisava nem, como a gente faz. Jesus vinha, colocava a mão, aliviava, curava. A gente vai ver aqui na frente a mediunidade de cura. Você cura com um toque, com um olhar. Se cura à distância. Quantas vezes uma pessoa está falando com você no telefone e ela se sente bem? Sim, eu me senti tão bem. E você que está do lado de cá se sente esvaziado com a outra. Isso aí. André Luiz, no filme que aparece, quando vai visitar lá e bota na jarra lá do marido da esposa dele, flui certinho, o cara. É isso aí. É aquilo ali. Então, você vê Jesus, você falou em Jesus. Jesus curava a distância. Aquela cura belíssima. Belíssima. Para mim, a mais bonita que tem lá, do soldado, né? A cura do servo do centurião. Ele ia para a casa do centurião. Olha só, Jesus ficou surpreso, porque Jesus ia. Até Jesus se surpreendeu com o homem, né? Jesus ia, porque ele, o centurião está te chamando lá, senhor. O servo dele está doente. Ele, tá bom, já vou para lá. Estou botando aqui a minha maneira de falar. Ele ia. Aí o centurião enviou alguém, um emissário, dizendo assim: Senhor, diga ao Senhor, Senhor, eu não sou digno que vá até a minha casa, né? Eu não sou digno que venha até a minha morada. Dizei uma única palavra e o meu servo será curado. Porque eu tenho homens a meu comando. Eu digo, faz isso e ele faz. Faz aquilo e ele faz. O Senhor pode também fazer o mesmo. O que Jesus responde? Nunca vi tamanha fé em toda Israel. O maior exemplo de fé do Evangelho foi de um soldado. Foi de um soldado. Por isso que eu sempre fui soldado, né? Foi um soldado. Mas era bom, né? Ele era bom. Nunca vi tamanha fé em todo Israel. Vá, e o teu servo será curado. Olha aí. Curou a distância. Curou a distância. Que fluido é esse? Que energia é essa? O homem não sabe, fez um milagre. Eu dei o exemplo aqui da outra aula aí, gente. A pessoa pega, acho que foi na Gênesis, né? Você pega um palito de fósforo, você risca na caixa e vai para um grupo, uma tribo de índio que nunca teve contato com humano nenhum. A menina deu aí o exemplo do Anhanguera. Estou falando do Anhanguera, que foi isso que aconteceu. Mas vamos lá no Xingu, que ainda tem tribo que não teve contato com o homem. Você chega lá e faz assim, O que ele vai dizer que é? O Anhanguera jogou a cachaça na água e tacou fogo, né? A cachaça era braba, né? Então, você joga lá álcool, risca o fósforo e o fogo. Buh. Ele não sabe o que é álcool. Ele não sabe o que é fósforo. Como é que de um palito sai fósforo? Você vai ser um Deus. Esse camarada é o Deus. É ou não é? Ele é um Deus. Como que ele fez isso? Aí Jesus vai e cura o cego de nascença. Quem é esse aí? Esse é um Deus. Ele fez um milagre. E na Gênesis que nós começamos, nós estamos justamente desmistificando isso. Não existe milagres.
Ele sabia fazer, como o homem sabia fazer o fósforo e o álcool. O outro é que não conhecia, não sabia. Aí a doutrina espírita vem ensinar isso pra gente. Ó, ele não fez milagre, ele conhecia tudo isso. Como é que surgiu a caixa de rapel? A pneumatografia. Como é que aconteceu lá escrita? Ó, a pneumatografia é a que se produz espontaneamente sem o auxílio da mão do médium, nem do lápis. Basta pegar uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para certificar-se de que não se está sendo vítima de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E se estiver nas condições convenientes, no final de um tempo mais ou menos longo, encontrar-se-ão traçados no papel caracteres, sinais diversos, palavras, frases e até discursos, na maioria das vezes com uma substância acinzentada, análoga à grafita, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e até tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito raro, pois há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Se juntássemos um lápis com papel, poder-se-ia crer que o espírito deste se serviria para escrever. Mas desde o momento que o papel é deixado inteiramente, só é evidente que a escrita se formou de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou esta matéria? Tal é a questão, e cuja solução fomos conduzidos pela caixa de rapé, de que falamos ainda há pouco. Aí vai vir aqui uns questionamentos a partir da 128, para entender tudo isso, e que eu já adiantei, que é tudo feito com o pensamento. São Luís é que vai responder a Kardec, a partir da 128. Tá? Mas a gente vai fazer a prece. A gente vai fazer a prece, vai encerrar, e semana que vem a gente continua daqui, da 128, tá bom? O que eu li, acabei de ler, eu expliquei. Acabei de explicar. Então, hoje é dia 13 mais 7? 20. Ah, tá bom de matemática. 20 de 1. 20 de 1, 2022. Então, nós vamos fazer a nossa prece, vamos encerrar, e semana que vem a gente continua aqui do item 128, as respostas de São Luís para essas questões. Mas antes de encerrar, muitos de vocês já ouviram, vão ouvir de novo, aquela pergunta que os inquisidores fizeram a Joana d'Arc sobre a vestimenta dos seus santos, porque ela viu os santos, Santa Margarida, quais são os santos? São Miguel, tem mais uma santa, Santa Clara. Então ela via esses espíritos, e olha o que o padre lá perguntou para ela: como se vestem os seus santos? Pergunta antiga, né? E ela responde: você não sabe que Deus tem como vestir os seus santos? Ou Deus tem como vestir os seus santos? Uma resposta inteligente. Uma pergunta capciosa para poder condená-la, mas uma resposta inteligente. Uma resposta inteligente. Alguma pergunta? Então são 9 horas. Como dissemos, as nossas lives terão uma duração de 1 hora, no máximo, porque a gente chegou à conclusão que esse é um tempo útil para manter as pessoas atentas em casas e aqui. E todas as nossas lives serão assim. Vamos encerrar o estudo do Livro dos Médiuns e em seguida ele vai desligar, vai colocar ali, e iniciaremos o estudo do livro O Céu e o Inferno. Mais 1 horinha de estudo. Então que Jesus nos abençoe. Agradecemos aos guias aqui presentes,
Agradecemos ao Ernesto Bozano, ao Altivo, pelo carinho, pelo apoio, pela sustentação que nos deram. Agradecemos a Allan Kardec por descortinar o mundo invisível para todos nós. O mundo de onde viemos, o mundo para onde retornaremos. Muito obrigado, querido amigo, querido irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa espírita, e nos despedimos em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor do Cristo, Jesus e de Deus nosso Pai. Que assim seja.